Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito prazer que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior. Agradecemos de coração pelo imenso carinho que vocês têm conosco, os comentários que vocês deixam pra gente ali no YouTube. É muito importante isso pra gente também, porque a gente sabe que o nosso trabalho está acontecendo de uma maneira positiva e tenho certeza que essa mesma felicidade que a gente sente, a espiritualidade maior sente muito mais, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então a gente agradece de coração. Obrigada pelo carinho, pelo amor, pelas palavras que vocês deixam, pelas histórias que vocês nos contam. É sempre muito importante. Bom, gente, para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa ou um copo d'água, para que essa água possa ser fluída no final pela espiritualidade, pelos bons espíritos que nos acompanham, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos em nossas casas, que elas se encham de amor e de harmonia, e que possamos estar nessa mesma sintonia vibratória, essa sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. E tudo aquilo que for lido hoje seja entendido por todos, e que possamos seguir durante nossos dias, sempre numa caminhada firme, com uma postura e uma conduta de vibrações sempre positivas. Em nome de Deus, vamos dar início então ao nosso Evangelho. Que assim seja. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, a nova edição. Aquela fácil, que é mais moderna, né, de fácil leitura, mas pode ser feito também com o Evangelho antigo, se você estiver em casa. Eu estou lendo então o capítulo 7. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Itens 5 e 6. Num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali fazer sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, deu-lhes um conselho. Quando forem convidados a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que cedam seus lugares a eles. E vocês, envergonhados, terão que buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procurem os últimos assentos para que, quando chegar o dono da casa que lhes convidou, diga: amigos, sentem-se mais próximos de mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante aos outros convidados que também estiverem sentados à mesa. Porque todo aquele que se eleva
será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Lucas capítulo 14, 7 a 11 ao versículo. Item 6. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar, como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nestas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo o que fazia sua grandeza e que não podem levar para a outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim, eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos, infelizes que perderam até mesmo suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das encarnações sucessivas, no qual aqueles que tiverem uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procure os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Boa noite a todos, muita paz no coração de todos vocês. Vamos sentir essa energia, boa, que vem do nosso encontro. Não por ser o nosso encontro, mas por ser um momento que vocês estão parados, fazendo uma reflexão com a vida de vocês, em torno da realidade, do que está acontecendo, no meio ambiente, na vida social, e daí vocês podem fazer aquele misto, de criatividade, vamos dizer assim, aquela consciência para poder enfrentar os desafios do dia a dia, que nos submetem a todo instante. Quem nos submetem? A própria sociedade, mas principalmente as nossas escolhas.
Como assim as nossas escolhas? Tudo isso que nós estamos passando, por incrível que pareça, de acordo com Emmanuel, é escolha nossa. Nós, quando estávamos fazendo os planejamentos sobre a nossa encarnação, aqueles que puderam fazer o planejamento, né, nem todos podem participar do planejamento para uma nova encarnação. Alguns vêm muito debilitados ou são grosseiramente materialistas, que é imposto a eles uma reencarnação para poder reajustar, né, o seu perispírito. Mas aqueles que podem escolher a sua encarnação, que podem trabalhar em cima dela, dos conceitos, eles geralmente escolhem aquilo que estão passando agora. Essa ansiedade toda, essa depressão toda, essa dificuldade financeira, essa posição social, com as suas peculiaridades, com seus desafios, porque para tudo tem um motivo. A gente não deve nunca esquecer que nessa vida, nessa encarnação, estando nesse planeta, nós estamos na condição de provas e expiações. Então aqui, tudo que nós estamos fazendo ou realizando, ela é parte da nossa consciência e também faz parte daquilo que escolhemos, né, das nossas escolhas. E quando a gente vem para a Terra e vai começar a trabalhar tudo aquilo que a gente planejou e estudou, junto com a lei do esquecimento, né, nós acabamos tropeçando ou, na maioria das vezes, fugindo das nossas próprias escolhas. Eu não quero passar por isso, eu rezo para Deus para me tirar dessa situação, enquanto que deveria de ser o contrário. Apareceu uma situação, vamos trabalhar ela. Trabalhar com muita coragem, com muita força. Esse deveria de ser sempre o nosso pedido durante as orações. Coragem e força. O nosso escudo é a nossa fé em Deus. E a nossa arma, né, para nós podermos seguir à frente, seriam as virtudes tão ensinadas por Jesus, né, e hoje tão difundidas, né, pelos livros, pelos estudos. Nós estamos vendo muitas pessoas trabalhando as virtudes de várias formas diferentes. O texto que a Janete leu aqui, se vocês acompanharem pelo livro do Evangelho, ele tem 3 historinhas. Nós escolhemos uma, né? A da posição. Mas todas as histórias que estão ali, na qual depois o item 6 faz uma explicação, refere-se ao ato de termos uma posição de humildade. Não estou falando de pobreza. Pobreza é uma condição, também é uma escolha. Muitas vezes é imposto a nós para poder aprendizado. Muitas vezes é uma consequência de vidas abusivas na riqueza, vidas encarnadas anteriores, né, que agora está corrigindo uma etapa dela através dessa condição. Não podemos confundir, então, humildade de espírito com pobreza, tá? Porque, na verdade, essas condições são para nós necessárias para o nosso crescimento. A maioria da população, 95% da população mundial praticamente, está numa situação que precisa de muito esforço para poder adquirir algumas coisas, né, algumas condições. Mas aí tem um porém, né? Tem pessoas que interpretam esse texto como sendo uma forma de elas estagnarem, pararem. Não, eu vou ser humilde de pensamento, então eu vou ficar parado por aqui, eu não vou querer vou avançar muito, não vou querer crescer profissionalmente, né? Porque a humildade é uma boa receita, né? Indicado para a gente poder se salvar, né? Bom, vamos lá. No Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro sobre a lei do progresso.
Então convido os senhores a dar uma lida, porque o Espiritismo, ele afirma o contrário, que nós devemos fazer todo o esforço possível para o nosso crescimento, utilizando as ferramentas que nós temos, que é o nosso corpo. O nosso corpo não precisa estar em perfeita condição, porque às vezes nós temos até resgates aqui, né, nessa encarnação, que nos deixam em situações de falta uma parte aqui, incompleto ali, né, um cromossomo a mais aqui, outras diferenças, né, que nos torna pessoas agraciadas por Deus. Para estarmos com essas cicatrizes, essas marcas, significa que nós conseguimos uma liberação especial para poder reencarnar e resgatar algo do passado, da qual, se nós seguirmos a nossa vida sem reclamar e sempre tratando da melhor maneira possível, buscando uma melhora dessa condição, nós vamos fazer uma equivalência que vai nos deixar sanados disso. Não se esqueçam que o nosso espírito, ele não tem a forma exata do nosso corpo, né? Não está lhe faltando audição, nem visão, nem pernas, nem braços, né? Porque quando a pessoa desencarna, fica o corpo, o espírito depois ele toma a forma dele mesmo, né? Porque muitas coisas é imposta pelo perispírito, algumas manchas que vêm de certos atos nossos do passado, né? Que são projetados no corpo futuro. Por isso é sempre dito que nós devemos fazer o melhor possível e mudar, né? Se hoje nós estamos numa linha torta, vamos melhorar nossa linha, nossa condição. Mas voltando ao que eu estava falando, na lei do progresso, ela nos inspira a melhorar a nossa condição o tempo todo. Isso não significa que a gente deva baixar a cabeça e trabalhar, né, sem querer saber de mais nada. Não, eu vou agora progredir. Não é isso. Significa que você tem que ter uma condição de querer progresso, melhorar. Melhorar o quê? A minha condição atual. Não é necessariamente a financeira, a psicológica, né, aquele aspecto familiar, tudo isso é progresso. Eu era uma pessoa carrancuda, séria, mal-humorada, braba, irritadiça, e de repente eu comecei a melhorar, eu quero melhorar. Já comecei a tratar melhor os outros, dar carinho, e isso já é um progresso. Eu não posso me sentir na condição de sofredor, vítima por ser empregado, porque se eu fosse o empregador e tivesse o dinheiro como outro eu faria. Não, não é essa a condição. Não importa a tua condição socioeconômica. O que importa é a tua vontade de crescer, a determinação. Agora, como eu falei antes, não adianta tu trabalhar muito. Eu quero fazer de tudo, sabe? E se tu não tem, digamos assim, bondade, aí não adianta nada. Todo o teu trabalho foi em vão. Porque quando a gente desencarna, só vai ficar impregnado no perispírito as tuas virtudes, aquilo que tu desenvolveu aqui, né? Aqueles aspectos psicológicos que você adquiriu enquanto encarnado. Isso vai lhe dar uma condição melhor para o teu perispírito. Então, o que nós temos que ter não é aquela vontade enorme de trabalhar sem o coração. Porque humildade, ela tem que estar presente em tudo. É como nós projetamos o nosso conhecimento. O certo seria nós estudarmos muito, nos aplicarmos em algumas coisas com dedicação, com vontade, não trabalhando de qualquer jeito, com má vontade, indisposição, mau humor. Não. Eu tenho um emprego, eu vou fazer o meu emprego da melhor maneira possível. Isso é aplicação, isso é progresso. E tratar bem as pessoas, meus colegas de trabalho, aqueles que estão numa função, digamos assim, não tão imprescindível quanto a que eu esteja fazendo, e disso eu vou tratar a pessoa mal, como se eu fosse lá, sei lá quem, sabe? Você aí, fulano, faça isso, faça aquilo. Não, vamos tratar com educação, com respeito,
Não se achar superior. Não se achar superior, né? Que nem a Janete está dizendo aqui. Porque isso só vai fazer nós perder qualquer coisa que a gente tenha conquistado. É que nem as palavras de Paulo, né, aos Coríntios, que não adianta tu falar a língua dos anjos se tu não tiver amor no coração, se tu não tiver caridade. É palavras ao vento. A mesma coisa é nós. Não adianta a gente querer se empenhar, ganhar destaque, se não tem bondade. Se não sabe lidar com outras pessoas. Se não sabe conviver com outras pessoas. Você não conseguiu nada. Não leva nada. A não ser o aspecto negativo daquilo, do tratamento que tu teve com os outros. Então mude o seu tratamento, a sua forma de tratar os outros. Humildade é respeitar o outro pela condição que ele é. Cada um tem uma condição. E humildade é a gente fazer as coisas porque tem que ser feito. Entendem? Não é assim, a louça está suja, eu vou lá e vou lavar ela. Não é a obrigação do outro ou daquele outro fazer isso. Estou passando por ele, vou lavar, vou limpar. Porque qualquer aspecto de limpeza é favorável numa casa. Qualquer organização numa casa é favorável. Isso faz parte do nosso crescimento. E tem muita gente nós temos muitas pessoas, na história que exemplificam bem isso que eu estou falando de humildade, de caráter e de espírito. A Madre Teresa de Calcutá, já comentei isso com os senhores, vou repetir novamente, né? É uma pessoa que tinha uma boa condição financeira e escolheu um lugar mais pobre para trabalhar como freira e pegou uma condição horrível das pessoas. Ela não estava nem aí para si, mas pelos outros. E ela batia lá nas casas, nos comércios e pedia comida. E era corrida, mandada embora de alguns lugares. Mas muitos lugares davam comida para ela e ela assim alimentava os mais pobres. Ela não estava preocupada com o que os outros diziam para ela, com as ofensas. Ela tinha um objetivo. Entendem? E pela condição dela de freira, pela postura dela, ela seguiu o caminho simplesmente com o aspecto do coração. Eu vou ajudar os outros. Ela doou um pulmão, ela fez muitas coisas importantes na vida dela, simplesmente para poder auxiliar os outros. Também teve seus momentos difíceis, porque era um ser humano, como qualquer um. Tá? Se vocês vão ver a vida dela, vão ver que teve fases complicadas, mas isso faz parte. Quantas vezes a gente já não fez coisas que nós nos surpreendemos de ter feito? Fomos lá, tomamos iniciativas, a gente acabou fazendo, esqueceu da gente, quando a gente viu, a gente conseguiu ajudar alguém. Pô, que bacana! É isso que se espera. Isso é humildade, sem humilhar a pessoa, sabe? Sem colocar ela numa condição abaixo. É isso que Jesus estava falando quando disse, né? Não toma os primeiros lugares. Deixa que, se for o caso, ele chama vocês à frente. Então, o dono da casa, quem está fazendo a organização. Esse é o comparativo que vocês podem trazer para a vida atual, moderna. Né? De tomar uma postura mais simples. Você não precisa chegar e dizer que você é o melhor de tudo. São só palavras. Tudo que você fizer está sendo observado pelos espíritos. Cada um de nós lá tem o seu acompanhantezinho que está cuidando de longe, não vai interferir, mas está observando. Porque isso aqui é um laboratório. Ele vai ver a gente apanhando e vai ficar olhando. Ele vai só te sugestionar. Faz isso, faz para lá, mas ele não vai poder entrar no teu corpo e tu fazer uma coisa ou outra. Aí é que está a sintonia que a gente tem que ter, uma boa sintonia, para que a gente possa sempre estar bem influenciado. Mas com certeza a gente está sendo observados. Qualquer gesto, qualquer ato que a gente fizer na rua para com o semelhante, isso está sendo observado. E isso é o que conta, porque isso fica na nossa memória. As coisas que a gente tem vergonha do que fez, está lá impregnado. Então, muitas vezes a gente toma uma postura de compensar os nossos erros. E é uma postura muito boa. Eu errei. Mas não procura repetir aquele erro por causa da compensação. Errou, compensou, ok. Vida que segue e vamos tentando alinhar. Então, humildade
de pensamento é uma postura que você tem. Você não precisa dizer tudo o que você sabe, mas você pode fazer tudo o que já você sabe que pode fazer, entendeu? Que você tem conhecimento de causa, sem que ninguém nem perceba, porque isso está impregnado no teu perispírito e é o que vai fazer diferença. Com isso, então, eu encerro esse comentário. Vamos pedir agora aos bons espíritos, né, que fluam as nossas águas, coloquem nela os remedinhos que nós necessitamos, tanto para a nossa parte física quanto a nossa parte espiritual, e que ao tomarmos possamos nos sentir melhor, revigorados. E vamos abrir a nossa mente então agora, né, com calma, pensamento elevado, para que possa ocorrer nesse momento a fluidificação de suas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que possamos ter uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia, e que possamos então sempre querer progredir, mas junto com essa progressão nós temos que ter algumas virtudes anexadas a isso. Não adianta a gente se empenhar em melhorar se nós não tivermos carinho, amor, se nós não tivermos paz de espírito e principalmente uma postura humilde de pensamento, para que a gente não machuque os outros, não ofenda ninguém e possa simplesmente, seguir a nossa vida querendo mais, progredindo mais e convivendo com os outros numa boa, em harmonia, porque fazemos parte de uma sociedade. Isso agora me lembrou também da história que eu li da Ida Margarita, que nasceu lá no Chile. Ela conta a história dela, que fazia projeção astral, o seu espírito saía do corpo, e ela disse que lá no Chile não tinha o espiritismo, ela não encontrou. Quando o marido dela e ela vieram para o Brasil, eles foram levados a um centro espírita e ela se identificou. É uma história interessante, está em janeiro essa história, mas eu me lembrei disso agora, porque você está num local que talvez não tenha espiritismo, você é levado para outro lugar. Olha, nós estamos com as pessoas que fazem parte de um grande contexto da nossa história. Um povo, uma sociedade, um bairro, uma rua, todos fazem parte de um contexto
né? Não é por acaso. E quando há a necessidade, ou quando a pessoa tem uma visão, ou quando ela tem uma necessidade diferente, ela sente isso na vida, automaticamente ela acaba indo para uma situação diferente, como ela, né? Que veio para o Brasil, foi parar em Belo Horizonte, foi parar no Centro Espírita e estuda desde 81 Espiritismo, né? Graças a Deus, né? Tá? Então, isso significa que as coisas acontecem. Deus sabe de todo mundo, de cada um. Isso me remete também à Pensadora Livre, né? Que ela mora em Roraima, faz divisa lá com a Venezuela, e o grupo dela, do Centro Espírita, está ajudando lá com alimentos. O pessoal, né, que está passando necessidade, que ela está observando isso. Assim como foi para o caso da Ida Margarita, né, também vale para os venezuelanos. Todos nós temos o nosso contexto e vamos sim passar por necessidades, por conflitos, conforme for o nosso meio, aonde a gente se encontra. E dali posições vão ser tomadas, decisões vão ser tomadas por cada um. Às vezes um povo inteiro é inserido dentro de uma necessidade, né, que contextualiza uma grande divergência de pensamentos, e aí você percebe que existe ajuda humanitária, mas existe a necessidade às vezes de passar por aquilo. O pessoal está querendo modificar, estão querendo, sabe, buscar alimento, buscar condições, faz tudo parte da história da nossa vida. A história da toda a humanidade, da Terra, existe esses conflitos, essas necessidades. A gente, é claro que reza para que tudo melhore, para que a condição melhore. A gente torce para que tudo dê certo para ambos os lados, para a Venezuela, para a Coreia, para a Índia, que está em conflito. Então, temos vários conflitos em vários lugares, mas tudo faz parte de um grande contexto mundial. Entende? A luz, a gente tem que pedir para todos, para que todos os envolvidos recebam a luz. E nós fazemos a nossa parte. Se podemos doar, vamos doar. Se podemos fazer alguma coisa que possa fazer diferença, vamos fazer isso. Não adianta questionar A ou B pelo que está acontecendo. Tá? Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua necessidade. Não estou falando de governo, nem pretendo e nem quero falar de governo. Não existe política no Evangelho. O que existe é decisões que são tomadas por um ser humano. Então, às vezes, um pai vai buscar um alimento para trazer para os seus filhos, é um bom ato. Filhos, né, buscam alimentos para pais que não podem sair de casa. Então, sempre vai haver uma comoção geral em torno disso. E vamos sim pedir sim orações para que tudo dê certo, para que tudo se ajeite da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível talvez não seja aquela que as pessoas querem, né? Mas às vezes uma mudança de comportamento, de atitude, já vai trazer uma paz. Vamos trazer benefícios. Sim, então vamos rezar sim, para que haja paz em todos os lugares. Em todos. Porque quem vai fazer a regeneração do nosso planeta somos nós. Ele está num processo de regeneração, mas essas mudanças competem a nós. E é sob pressão que a gente vai tomar certas decisões. Bom seria se nós já tentássemos agir sempre de maneira diferente, sempre buscando uma melhor condição, evitando conflitos, evitando trazer amargura para a nossa vida, auxiliando sempre, rezando sempre para que os governos fiquem iluminados, para que eles consigam tomar as melhores decisões para todos. E não adianta, nós temos que fazer nossa parte sempre. Vem de nós, começa de nós. Uma boa ação aqui, uma boa ajuda, manter o lugar limpo, não entupir os bueiros para não dar alagamentos, né? É a nossa participação que vai fazer essa diferença. A gente vai transformar a nossa rua melhor, o nosso bairro melhor, a nossa cidade melhor, nosso estado melhor, daqui a pouco o país está melhor. Isso vale para todos os países, não importa quem está governando. Não é nosso mérito entrar na questão. Mas a questão é que todos nós podemos fazer o melhor. E não se acomodar. Né? E não se acomodar. Até
interrompendo um pouquinho, até mesmo falando em nosso benefício próprio, como tem comentário ali dessa própria pessoa que o Júnior falou agora, sobre pânico e sobre ansiedade. O negócio é realmente não se acomodar. Se isso veio pra gente, são provas que a gente teve que passar. Se a gente tem ansiedade, a gente tem que passar por isso, mas não cruzar os braços, não deixar a coisa acontecer. Não, é sempre pensamento elevado, é buscar coisas naturais para que haja essa cura. Maracujá, respiração, né? Respiração, yoga, tem tantas coisas. Como a natureza. É correr atrás e não se acomodar em relação a isso. E muita fé em Deus, muita oração. E assim a gente vai mudando a nossa sintonia. É claro que a oração faz a diferença. Então vamos sempre rezar para que tudo fique melhor em todos os aspectos. Paz para todos, muito amor para todos, muito carinho. E vamos rezar para que tudo dê certo em qualquer país que esteja em conflito, que as coisas melhorem, que se entendam, né, que possam abrir a mente de todos eles. Não, vamos começar a ajudar agora, vamos começar a fazer a diferença, né, dos governantes, para que tudo melhore. Sempre vai ser por benefício de todos, porque são nossos irmãos de qualquer forma. Podem falar outra língua, mas somos todos humanos, todos estamos participando do mesmo planeta, todos temos os mesmos benefícios e as mesmas dificuldades. Então eu desejo a todos uma boa noite e um bom descanso, e até quinta-feira que vem no nosso encontro do Evangelho, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br